A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerry Adriano e mais uma vez estamos aqui reunidos, eu e minha esposa, irmã Madalena. Pai do Senhor, amém. Pai do Senhor, irmão Gerry. Professor de Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui juntamente com o propósito de ministrar mais uma lição Escola Bíblica Dominical Adulto, segundo trimestre CPAD. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Flor do Campo, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E a lição de hoje é a lição de número 6, que vai ser ministrada no próximo domingo, no dia 11 de maio de 2025. O título é O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O texto ora vai dizer: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, verso 14. Verdade prática vai dizer que Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos a ovelha do seu rebanho. Amém? Glória Antes a Deus. de leitura bíblica e classe de comentário, temos que orar, né? Vamos orar? Amém. Ora, Senhor, né? Amém, né? Amantíssimo Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para comentar, Senhor, essa lição tão rica e maravilhosa. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para debruçar diante da Tua palavra. Mais uma vez, ó Pai, eu agradeço ao Senhor. Mais uma vez, ó Pai, eu agradeço por essa rica oportunidade. Senhor, eu quero pedir por cada ouvinte, por cada vida, Senhor, que também, juntamente conosco, tira o tempo para estudar, para entender, para aprofundar nessa palavra. E hoje nós estamos com uma lição maravilhosa, que vai falar sobre o pastor, o verdadeiro pastor. Ah, Senhor, fica conosco. Ah, Espírito Santo, nos instrui, continua nos instruindo nesse dia. Fica conosco, nos dê a vitória. É o que nós pedimos ao Senhor. E agradecemos já por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe, João capítulo 10, verso 1 ao verso 16. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz, e a chama pelo nome, as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora, as suas ovelhas vão adiante deles, e as ovelhas seguem, porque conhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou-se, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Nós temos 3 objetivos nessa lição. O primeiro é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador, alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Segundo, esclarecer o simbolismo do aprisco, enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento do corpo de Cristo. Terceiro, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. A introdução, vamos agora ao nosso comentário, né? A introdução vai dizer: nessa lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão dessa imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar da habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário,
para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Então a lição, como já foi dito, é um assunto muito riquíssimo, e aqui já trouxe bem um resumo, um apanhado geral do que é, né, a diferença entre o pastor das ovelhas e o mercenário. Vai falar um pouco também sobre a habitação, o aprisco, né, que também Jesus se apresentado nessa lição como a porta das ovelhas. Ele vai se apresentar como um bom pastor, ele vai se apresentar como a porta das ovelhas. Nós vamos entender por que ele vai se apresentar como a porta das ovelhas, e realmente ele que protege o rebanho, né, o rebanho do estado do aprisco, que ele é o protetor do rebanho. Por isso que a palavra-chave dessa lição é cuidado, porque o pastor tem todo cuidado com as suas ovelhas, né? O bom pastor, Jesus aqui, ele vai mostrar para nós como é a atitude de um bom pastor. Então já vamos logo para o primeiro tópico, né, irmão André? Meu Deus, vamos lá. Damos prosseguimento à nossa lição. Amém. O primeiro tópico vai nos dizer assim: Jesus a porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discurso de discórdia para acusá-lo, que está já em João 9, 40 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou uma parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores, e mais especificamente como mercenário. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, 10. Irmão Gé, essa lição, ela é uma lição assim muito boa, né? Porque fala assim totalmente dos dias de hoje, né? E aqui logo no primeiro tópico aqui, no primeiro tópico, diz assim que nós vemos que na lição passada, né, no capítulo 8, capítulo 7, Jesus já estava incomodando as pessoas, né? Ele já estava começando a fazer assim, procurar alguma coisa por causa de inveja, né, para acusar o mestre, né? E aqui eles começam já a fazer aquele como diz, um complô para desestabilizar o mestre, né? E esse capítulo é muito engraçado, porque eu vou ler, né? Eu sei que é um pouco longo, mas eu sou obrigado a ler esse capítulo, porque esse capítulo, eu acho que ele dá o desfecho, né? Né? Dessa... O capítulo 9 diz assim: a cura do cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, né? E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então, irmão, esse cego, ele já, o seu intuito, ele já nasceu com um propósito. Qual o propósito? É glorificar a Deus. Porque Jesus próprio falou, ele nasceu assim para que eu viesse e quando eu viesse, eu curasse ele para que o povo visse que eu sou o Cristo. Não é isso que esse versículo está dizendo? Então, aí no versículo 3, né? 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e a saliva fez o lodo, untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou, e vendo então os vizinhos, aquele que dantes tinha visto, era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Um
dizia, é este. E outros parece com ele. Ele dizia, sou eu. E ele disse, sou eu. Eu dizia depois, como você quer abrir os olhos? Ele respondeu e disse-lhe, o homem chamado Jesus fez o lodo, e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me. E disseram-lhe, pois onde ele, ai meu Deus, disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntando-lhe como virá, ele disse, pôs meu lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E tomaram, pois, a dizer ao cego, tu me diz daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, quem é profeta? E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Olha só. E agora, viste enquanto não chamaram os pais do cego. Ô irmão Germe, olha só, esse cego ficava, né, ao do tempo, claro que eles conheciam muito bem o cego, sim, mas como eles queriam achar um, não era ele. Aí o cego mesmo diz, não, eu sim, sou eu sim, eu que estava na. Segundo o estudo, né, aquele cego, além de nascer um cego de nascença, parece que ele não tinha, alguns historiadores falam que ele tinha um buraco, né, ele não tinha um globo ocular, isso. Eu conheço uma menina, que hoje digo por lá, honra e glória, está bem, que ela nasceu, que a orelha dela, ela nasceu só com um pedacinho assim, e ela não tinha o buraco, eu imagino que fosse mais ou menos assim. Então agora Jesus, ele cura o cego, ele passa o lodo, né, mais ou menos, né, como a gente vê em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando o Senhor fez todas as coisas, criasse o céu e a terra, né, e ali criou o homem, e a Bíblia diz que do pó da terra ele fez o homem, né, alguns falam que foi um bonequinho, outros não vamos discutir isso aí, né, irmão Gé? E ali Jesus também faz com o homem, simbolizando o quê? Que ele é o verdadeiro Deus, que ele estava, assim, dando menção que ele estava na criação, porque ele gospe no chão, não é isso? E ali ele pega aquele lodo, ele podia fazer assim só, mas ele quis mostrar para os saduceus, né, para os fariseus, que ele era verdadeiramente o Cristo. E aí no versículo 9 diz assim, ele perguntaram-lhe dizendo, este é o vosso filho? Perguntaram os pais. Vós disseis ter nascido cego, como pois vê agora? Como pois vê agora? Eles perguntam, olha só, a confusão que eles vão fazer. A seus pais responderam, e disseram, sabemos que este é nosso filho, que nascesse cego, mas como agora vê? Sabemos, não sabemos, como ele tem aberto os olhos? Não sabemos. Tem idade, então tem idade, pergunta a ele. 22. Seus pais disseram, por que temiam os judeus, portanto, cada um, irmão, vou resumir aqui, se eles falassem que ele tinha aberto cego, a ordem era expulsar do templo quem, da sinagoga, quem reconhecesse que Jesus era o Messias. Aí no 24, chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe, dá glória a Deus, moço. Sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois disse o pecador, sabendo se é pecador, cego, e o pecador não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tomaram dizendo-lhe, onde se fez ele? Onde se fez ele? Como se abriu os olhos? Respondeu-lhe, já vos disse que não ouviste, para que queres que tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Olha, o cego achou que ele estava perguntando muitas vezes, né?
que queria que ele se tornasse... Meu Deus do céu, o cego era muito inocente. Então, injuriaram-se e disseram aos discípulos dele, seja tu, não nós, porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. E o homem respondeu, e o cego respondeu e disse-lhes, nisto, pois, esta é a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriu os olhos. Olha só, o cego foi firme, não é não, irmão Jé? Ora, nós sabemos que Deus não ouve, ouve pecador, mas se alguém é temente a Deus, ele faz sua vontade a esse e ouve. Então o homem diz assim, olha, vocês não sabem onde ele é, mas nós sabemos que pela lei, que quando faz a vontade de Deus, ele ouve. Então quer dizer, aquele homem, irmão Jé, ele ouviu, e eu acho muito engraçado, porque aqui nesse versículo 32 diz assim, disse o princípio do mundo, nunca se ouve que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu ele, disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Expulsaram-no da sinagoga. Então, irmão Jé, eu acho engraçado que ele segue diz assim, ó, eu não quero saber, nas minhas palavras, olha, eu sei que ele cuspiu lá, fez um lodo, passou no meu olho e eu fiquei curado. Isso que eu quero saber. Amém? Amém. O segundo subtópico diz assim, a porta das ovelhas. Nessa parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontravam as ovelhas. João capítulo 1, 3. Em segundo lugar, ele refere-se a si mesmo com a porta das ovelhas. Não, nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrão, salteador. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta, e logo depois declara, eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Então, irmão Jé, o falso pastor, ele é aquele que somente quer pegar a lã, depois a carne, né? E ali ele deixa a ovelha sem nada. Mas Jesus, ele é o bom pastor. Quando estudamos um pouco sobre as ovelhas, o que acontece? Eu acho interessante, irmão Jé, que quando as ovelhas, elas têm um pouco de dificuldade igual ali Israel, Deus usa essa analogia, porque o povo de Israel conhecia muito bem o tratamento com as ovelhas, né? Esse conhecimento profundo de criação das ovelhas. E segundo alguns estudos que a gente pode pegar aí na internet, alguns estudos que a gente faz, as ovelhas, irmão Jé, é interessante. Eu vi um estudo antigamente, um pouco tempo atrás, eu achei muito interessante. Que o verdadeiro pastor, irmão Jé, quando as ovelhas passam, mesmo ele não estando, não vendo elas passar, o verdadeiro pastor ele conhece que a ovelha está ferida somente pelo pisar. Você sabia? Olha que interessante, que as ovelhas, é claro que se elas vão comer no pasto, né? Na pastagem, né? Não é no lugar certo, não é no lugar certinho. Então elas sobem morro, elas descem, né? Elas passam por campo. Mas o verdadeiro pastor, aquele pastor assim, top mesmo, um pastor, como é que fala? Experimentado, um pastor experiente, ao pisar da ovelha, ele conhece, ela está machucada. E ali, mesmo sem ver ela passando, ele vai até o aprisco e descobre que é a ovelha que está machucada. O bom pastor está atento à sua ovelha. O bom pastor ele está atento ao que a sua ovelha está passando. Ele está atento ao pastagem que ela come. Se aquele pasto vai trazer, né? Como é que eu vou dizer? Doenças, né? Se aquele pasto vai trazer complicações para aquela ovelha. O bom pastor, ele não preocupa somente
em pegar a lã, em usufruir o que a ovelha tem. O bom pastor preocupa com a ovelha em si. Nós vemos, irmão Gé, na época, na pandemia principalmente, eu conheci eu vi alguns casos de pastores, irmão Gé, que abandonou suas ovelhas. Eu vi um caso, essa amiga já até morreu. Ela cheguei na casa dela, ela estava chorando, porque ela falou assim: eu preciso tomar Santa Ceia, meu pastor não trouxe Santa Ceia para mim. Então, alguns pastores, nem todos, gente, claro que tem muito pastor bom, mas alguns pastores, eles se ocupam quando a ovelha está bem. Mas quando a ovelha adoece, quando a ovelha afasta, ele não sequer importa. E engraçado do aprisco, irmão Gé, que o aprisco só tinha uma porta, não tinha duas portas. E o bom pastor, o pastor, ele fica na frente da portinha. E ali, né, hoje pode ter sido, ali passa uma por uma. E ao passar, o pastor observa e conta suas ovelhas, né? Por isso tem aquela palavra que o Senhor, né, deixa a ovelha, a 99, e busca aquela que se perdeu. Como é que ele vai saber? Porque ele conta, né? Ele conta, que se ele não contar, não tem como saber quantas ovelhas tem. Então o bom pastor, ele preocupa com aquela ovelha, ele preocupa com cada ovelha individualmente. As ovelhas andam em grupos, né? Outra curiosidade também, né, que eu daqui a pouco passo. Outra curiosidade também é que no rebanho de ovelhas, irmão Gé, a mais velha, eles colocam o sino. Quando é bode, né, cabrito, tem que colocar um sino em cada um, porque eles não obedecem. Por isso que ele fala, quando a ovelha está rebelde, ele fala que ele não é ovelha, é espírito de bode, cabrito. Pois é, a ovelha é tão interessante, irmãos, que elas andam ali, no meio de todas as ovelhas, no meio do bode, no meio dos outros animais. Mas quando dá a hora de elas voltar para o aprisco, né, para os seus lugares seguros, que elas gostam de andar, dormir sempre juntinhas, a mais velha dá o comando e as mais jovens a segue, sem nenhuma dificuldade, irmão. Né? Mesmo que às vezes o pastor não está por perto, elas já começam, elas já conhecem o horário, elas já sabem. Então, até você fala, irmão, que ovelha gera ovelha. Então, assim é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E ele na cruz, irmão, já deu a vida por mim e por você. Ele deu a vida para aquela ovelha, para nós que somos ovelhas de Cristo. E ninguém tomou a vida dele, mas ele entregou a vida por nós. Amém? Terceiro subtópico do primeiro tópico, falar sobre a mensagem da porta. Né? Nosso tópico fala sobre Jesus, a porta das ovelhas. Então eu vou falar qual é a mensagem da porta. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Isso é apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Nosso Senhor atua como uma porta de acesso direto ao Pai, Hebreus 4, 14, 15, permitindo nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, Hebreus 4, 16, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme o seu ensinamento, obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Você vai ver que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, né, na lei dos reinos, né, onde está ali falando sobre né, como se deve portar no reino de Deus, ele vai falar que o caminho é estreito e a porta também é estreita. Né? Então Jesus já estava falando o caminho para seguir a ele e alcançar a salvação é estreito e dificultoso. A porta também continua estreita. E agora ele vai se apresentar nessa parábola, nesse texto de João 10, como a porta. Nós vamos até ver aqui que o comentarista colocou aqui Hebreus 4. Deixa eu achar aqui Hebreus 4, que vai falar sobre versos 14 e 15 e 16. Olha o que vai falar aqui. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza. Por quê? Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. Então, ele é uma porta que nos conduz ao céu. Da mesma forma que em João 14,6 ele vai dizer que eu sou o caminho, agora ele se apresenta como a porta. O que é a porta? A porta é algo que vai dar acesso a um compartimento diferente. Você está aqui na sala, você vai passar por um quarto, você tem que passar para a porta.
Agora, para alcançar o reino de Deus, a porta que se apresenta aí é o próprio Jesus. E aí? Você está diante dessa porta, você já atravessou essa porta, você tem confiança que você realmente conheceu esse Jesus que se apresenta como uma porta, porque aqui no texto vai falar que ele é um grande sumo sacerdote. E ele não só pode ouvir a nossa confissão, reter firmeza da nossa confissão, como também compadecer das nossas fraquezas. Ao ponto porque ele se fez um semelhante a nós. Vai ver lá Paulo falar em Colossenses, em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou-se até se humilhar em forma humana, né? Para que se humilhar, e não ficou satisfeito só em se humilhar na criação, ele se humilhou até a morte de cruz. Era o pior dos martírios, era o mais humilhante, envergonhava toda uma família quando alguém era levado à cruz, né? Era para realmente trazer uma vergonha, trazer, né, sobre aquela família que tinha alguém condenado à cruz. Mas Jesus tinha um propósito naquela cruz. Ele tinha que entrar primeiro pela porta. Ele que deveria ser o primeiro a entrar pela porta, né? Para depois nós pudéssemos entrar com ele. Vamos lá para Salmo 24. O Salmo 24 vai falar sobre a entrada de Jesus no reino da glória, né? 24. É interessante que nós lemos esse salmo, porque esse salmo vai falar sobre isso. Ó. Lá no verso 7, ele vai falar assim. Vamos começar no 6. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Essa é a primeira parte. Quando Jesus passou pelo Calvário, quando ele foi glorificado a partir da ressurreição, e ele entrou na sua glória, essa primeira parte do texto aqui, até o verso 8, está falando de quando ele entra e abre a porta, que agora nós também podemos passar por ela. E agora nós vamos ver aqui, isso é escatológico, olha só, o verso 9 e o verso 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Agora ele está só, ele é o Senhor dos Exércitos. Agora tem um exército de almas, de vidas, transformada pelo poder do sangue dele derramado na cruz, e agora vai adentrar as mansões celestiais, vão atravessar os portões celestiais. Por quê? Porque ele se apresenta como a porta. Então nós sabemos que ele já atravessou a porta, e agora nós seremos futuramente, como alcançaremos também a glória de adentrar os portões celestiais, porque ele, Jesus, é a porta que nos conduz ao céu. Bem, vamos então para o nosso segundo ponto, como é que o tempo está voando. Olha lá, o aprisco das ovelhas. Parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. É o próprio versículo da Bíblia que fala. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Assim o Senhor Jesus comunicava as lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor, das ovelhas, servem como símbolos, presta atenção, para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas. O que Jesus fazia? Por que ele usava tanta parábola, tantas alegorias, e ele, né, usava essas ilustrações? Para que fosse uma mensagem simples e atingisse a todos que ouvissem. Desde o erudito, o conhecedor do hebraico, do grego, do aramaico, os escribas, os fariseus, os grandes estudiosos, como aquele simples campesino, cuidador de ovelhas, um simples agricultor que só cuida de plantações, um pescador, né, que tem uma vida rude, uma vida difícil, mas entendia a mensagem de Jesus, porque ele queria atingir a todos. Por isso que não importa se era uma parábola ou se era uma alegoria, o importante é as pessoas entender a mensagem que ele está vindo. E eles conheciam, aqueles que estavam ouvindo ali, conheciam esse cotidiano de cuidar do seu ovelha. E sabiam muito bem, né, como é que era a vida de um pastor, como é que era a vida das ovelhas, como é que era esse costume.
É interessante que nós aqui no Brasil, né, nós temos muitas terras, né, Muma? Né? Sim. Então, normalmente os grandes latifundiários, pessoas que têm grandes terrenos, que cuidam de gado, eles têm espaço. Mas pensa uma nação como Israel, é um lugar muito apertado, né? Não, Porque lá no Israel, ele é muito pequenininho. Eu acho que São Paulo é maior do que Israel. Acontece. O que eu estou querendo falar é sobre o rebanho. Sim. Já que ela falou sobre curiosidades do rebanho, a questão de conhecer a voz conhecer o seu pastor e conhecer a voz dele era interessante. Porque muitas vezes vários pastores iam com seus rebanhos para uma região que era muita montanha. De um pasto mais verde, de uma água mais tranquila, né? Mas o que acontece? Era nesse momento em que os rebanhos se misturavam. Mas na hora do pastor chamar as suas ovelhas, não havia mistura, irmão. Não. Elas não ia uma ovelha com um pastor diferente daquele que era, não. Todas elas saíam caçando o seu próprio pastor. Não tinha confusão alguma, os pastores não tinham dificuldade nenhuma, porque poderia estar tudo misturado. Na hora de chamar, elas iam junto. Por quê? Porque ouviam a voz do seu pastor. E é isso que Jesus quer falar, porque agora Jesus, já no verso 6, depois que ele fala que é uma parábola, ele agora, o povo não entendeu, como na maioria das parábolas que falava, né? Os discípulos não entendiam. Ele falou da parábola semeador, ele falou de várias parábolas na Bíblia, e depois ele tinha que explicar para os discípulos, né? Muitas vezes tinha que explicar os mais próximos. Por quê? Porque eles não conseguiam compreender. Aí ele vai falar sobre cada figura da parábola e o que ela representa. Porque era sempre uma forma sistemática de Jesus para ensinar, para haver ensinamento. Em tudo Jesus procurava, eram 3 objetivos da sua missão: pregar, ensinar e curar. Então ele tinha esse costume, né? É aquilo que ele veio fazer. Você vê que no capítulo 9, Aleph leu aqui praticamente todo o texto, falando sobre a cura do cego de nascença. Agora nós vemos Jesus ensinando de uma forma tremenda e poderosa através das ovelhas. Jesus ele ensinava perguntando, né? Muitas vezes ele ensinava dando exemplo e às vezes ele ensinava perguntando, né? E ele dava exemplo sempre daquilo que a pessoa entendia bem. Igual os israelitas, ele entendia bem, porque Deus e Jesus são criadores de ovelha. E ali pela geografia do lugar, né? Ali tinha muito, realmente, a gente vai ver, se você procurar estudar sobre ali a geografia da Palestina, você vai ver que é uma região difícil, muita montanha, né? Muitos desfiladeiros, o qual ocorria tinha muita dificuldade, tinha perigo da ovelha cair e se machucar, né? Cair nos pedregais. É um terreno muito acidentado. Muito acidentado. Então, ele sabia o perigo que é, né? 2. Vamos lá? O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras, que possuía apenas uma entrada, ou a porta, por onde a ovelha era levada para dentro ao entardecer. João 10. As ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, o pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção dela. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Observa bem, quando nós falamos literalmente da questão do aprisco das ovelhas, é no local de abrigo das ovelhas, um cercado, né, uma mureta cercando, ou quem conhece um curral de animal, entende mais ou menos o que seria um aprisco. E eles teriam uma proteção e tinha uma única porta, como ela já nos adiantou aqui, falou, ele tinha uma única porta, poderia ser uma portinha ou poderia ser uma porteira, porque depende da qualidade do animal. Se era pouco, ele só colocava uma porta mais estreita, até mesmo para facilitar na contagem, porque era com a vara que ele contava, né? Normalmente ele ficava em cima da porta, em cima do portão, e as ovelhas passando e com sua vara ele ia contando uma por uma, né? Quando ele ia colocar lá dentro. Né? E aí depois que fechava, normalmente, né, em alguns casos, ele se deitava próximo da porta, porque a visão dele era tomar conta. E o porteiro, normalmente, que era alguém que ele contratava, o pastor, para ajudar ele, para quando ele estivesse dormindo, o porteiro tomasse conta, né? Sim. Enquanto ele estava dormindo, o porteiro tomasse conta. Então, quando ele chegava, o porteiro abria a porta, era para o pastor.
Ele falou assim, quem vem pela porta é o pastor, né? Agora, quem vem por outro lado, aí já não é pastor, é ladrão e salteador. Então, nós vamos falar de algumas figuras das parábolas. Nós vamos falar do mercenário, aquele que, né, vai falar muito sobre isso, a questão de só fazer as coisas por valores materiais, não está preocupado, não tem sentimento nenhum nessa coisa, né? Na verdade, é só enriquecer com aquilo que ele faz. Nós vamos ter a história do ladrão, do salteador, que veio só para roubar as ovelhas, também dos lobos, né, que vem para devorar, e agora nós temos o verdadeiro pastor. Também nós temos que falar sobre os falsos pastores, né? Que são normalmente a figura do mercenário. Deus, só então, Jesus. Nesse aprisco, ele tem um símbolo de proteção, de cuidar, de zelar. Então, se você for olhar, isso aqui é a questão literal. Tanto é que quando Israel foi para o Egito, irmão Vanderlei, por que se separou na época de José, quando eles foram para o Egito? Por que se separou? Colocou uma terra de Gozen, né? A terra de Gozen era a terra onde os israelitas moravam e os egípcios moravam em outra região. Por quê? Porque eles não tinham costume, dos egípcios da época de José, eles não tinham costume de cuidar de animais, principalmente rebanhos pequenos como ovelhas, e eles tinham isso como uma maldição. Sim. Eles tinham tipo uma coisa inferior. Era uma superstição para eles. Então, para eles, aquilo não falava. Então, falou, nós temos uma região muito boa para cuidar, coloca eles lá, e houve a separação, né, na terra de Gozen com a terra do Egito. Então, por aí você vê que é bem antigo esse costume de Israel de cuidar de ovelha. Só que, quando nós voltamos para o aprisco, agora nós falamos do Senhor Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Ele é que cuida e zela pelas ovelhas que estão ali dentro daquele negócio. E ele não deixa, né, nenhum animal ou ladrão vir e roubar as ovelhas do seu aprisco. Ele cuida, ele zela, ele passa a noite ali e espiritualmente dizendo, o nosso Senhor é aquele que não toscaneja. Ele guarda, ele protege. E ele dá o melhor, né? Salmo 23 fala sobre o Senhor e o meu pastor, nada lhe faltará. Olha só o que ele fala no verso 2. Deitar-me faz em vez de pasto, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda do justiça por amor do seu nome. Então, ele tem o cuidado de levar para o melhor passo. Quer dizer, o Senhor Jesus quer te dar o melhor, né? Ele nunca deixa faltar nada na questão, não só material, como espiritual. Guia mansamente as águas tranquilas. O que é água tranquila? Aquele lago, né, de água tranquila, aquele rio, né, que não é turbulento, porque sabe que se leva uma ovelha num lugar com água turbulenta, ela pode morrer afogada, tentando, né, beber água na beirada dessa água. Então, o bom pastor, o sábio pastor, ele vai saber onde tem pastos verdejantes e onde tem águas tranquilas. Assim também é Jesus conosco. Ele está sempre preocupado em cuidar de nós. Só que no verso 3, 4, vai falar que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Agora fala de um pastor que não está com você só no momento bom, irmão. Não está só no momento das águas tranquilas, nem dos pastos verdes, não. Ele também está na hora que você está passando pelo vale da sombra da morte. A certeza que mesmo no vale da sombra da morte, já com a morte, já nos rondando, querendo acabar com a nossa vida, mas o Senhor está lá do nosso lado, em qualquer circunstância. Ele é o bom pastor, que está no lado do momento bom, mas também no momento do choro, da lágrima, da angústia. Ele é o que cuida de cada uma das suas ovelhas e chama cada uma pelo seu nome. Amém. Terceiro subtópico, né? Terceiro tópico. Subtópico. Lugar de proteção. Ah, tá. Meu Deus. Lugar de proteção. Aonde? Ah, tá. Lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, expressa essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo.
Irmão Jerry, o lugar de proteção. Aqui já fala, quase não preciso nem explicar, porque se você está com Cristo, irmão Jerry, tem pessoa melhor, tem pastor melhor do que Cristo para te proteger? Verdade. Não tem. Olha, Jesus Cristo, aqui no Evangelho de João, você vê que ele mostra toda a sua deidade. Quando a pessoa estava com fome, quando juntou a multidão, ficou 2, 3 dias ali com fome, ele fez o quê? Multiplicou o pão. Então não faltou o pão. Não faltou. Quando aquele homem estava ali no tanque de Betesda, aquele homem era injustiçado por 38 anos, a Bíblia diz. Ele tentava ser curado, não era isso? Jesus, ele sai de uma festa, nós não sabemos que festa que é, e ele vem ao encontro daquele homem para sarar suas feridas, né? Agora, Jesus, quando você está com Jesus, irmãos, o verdadeiro pastor nada te falta. Aí você diz assim, mas eu não perdi gente, que nós morremos, não importa. Quando nós morremos, irmão Gé, nós vamos para a vida eterna, nós também teremos estar com Jesus na glória. Irmão Gé, até na morte, irmão Gé, até no refrigério, até no sofrimento, até no flagelo, irmão Gé, aquele ladrão da cruz. Para ele estava tudo perdido. Eu tenho certeza que muita gente achou que não acreditou na época que aquele homem foi salvo, porque não, às vezes nem ouviu. Mas quando ele disse, Senhor, eu sou pecador, pequei a vida toda, mas lembre de mim quando eu estiver no paraíso. Não é não? Então Jesus é a nossa proteção. Lembra de mim quando vieres no teu reino. É isso. A palavra de Jesus é que falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. No paraíso, isso. Então quer dizer, aquele homem, ele achou ali a sua proteção em Jesus na hora da morte, não é não? Aquela viúva, irmão Jair, que estava indo enterrar sua filha, não é isso? Seu filho, que tinha um filho só, né? E era viúva ainda. Mas o Senhor lá ressuscita, não é isso? A criança. Irmãos, aquela mulher no tanque estava sendo, como que eu vou dizer? Assim, maltratada, né? Porque ela saiu no horário mais quente no tanque de... A fala Samaritana. Jesus chega para ela e diz assim, minha filha, eu sou a água, eu sou a salvação, eu posso todas as coisas. Aquela mulher que nós estudamos na lição passada, a qual eles trouxeram para afrontar Jesus, todos, Jesus pergunta para ela depois que ele diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quando todos foram embora, e ele diz, nem eu que podia, não te condeno, porque eu vim para salvar. Eu vim para dar vida. Eu sou o bom pastor e como tal, eu dou a minha vida. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu não sei, irmão, já é 1 Samuel, se é 2 Samuel, eu vi aqui, mas eu marquei o capítulo 17, se o irmão achar aí, eu comparo mais ou menos como Davi. 1 Samuel 12? 15 e 17, eu não tenho certeza se é o primeiro. 15 capítulo. 17, eu não tenho certeza. Eu vou falar sobre Davi. Quando Davi chegou lá, né, que aquele circunciso, aquele Golias. É 12, é 15, eu não sei se, porque eu não sei se é 1 Samuel. 15, 17, 34. 1 Samuel 12, 34, 31. Olha só, irmão Jair, mas o importante é o seguinte, quando o gigante, né, Golias, né, afrontava, o que Davi falou assim? Quem é esse circunciso para enfrentar o Deus de Israel? Para afrontar. Davi disse assim, ó, vou resumir minhas palavras, Davi era um pastor de ovelhas, né? E ele falou assim, ó, quando vem o urso, quando vem o leão atacar as ovelhas, eu matei o urso, não é isso? Eu matei o leão em defesa das minhas ovelhas, porque ele ficava na porta do aprisco. Nós chamamos 17. É 17? Peraí, irmão Gé, para nós. Não, pode continuar falando. Então, irmão Gé, nós aqui, claro que nós temos que comparar, é lógico, irmãos, que nós, claro que um pastor terrestre, um pastor terreno, né, mano, nunca é igual a Jesus. Mas o que nós queremos dizer é que há pastores que verdadeiramente preocupam com o seu rebanho, mas também há pastores em pele de lobo, há pastores mercenários, há pastores que só quer mesmo a lã
Aí eles não satisfeitos só com a lã não, irmão Jair. Eles pegam a lã, eles pegam a gordura, eles pegam a carne, e quando a ovelha já não aguenta, eles tiram tudo da ovelha. Então, irmãos, nós temos que entender, nós temos que estar firme. Quem é o verdadeiro pastor? Cristo Jesus. Esse é o pastor que nunca nos abandona. E que necessário foi, ele deu a vida por mim e por você. Está aqui Davi, 1 Samuel 17, verso 32, fala: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda murcho e ele é homem de guerra dessa uma cidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, o quanto afrontou o exército de Deus. Tá Amém? Vamos ver. Você tem ainda o segundo, o terceiro tópico é seu, o bom pastor. Meu? É. Hoje eu não vou tomar nada seu. Meu Deus, vamos lá. Segundo, terceiro subtópico, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pela ovelha, em contraste com o ladrão, que veio para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida tanto na perspectiva eterna, celestial, da salvação, como a dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores, que entra no seu aprisco, encontra uma vida verdadeira. O irmão Jair, em Romanos 8, 29, vamos ler Romanos 8, 29, que diz assim: Romanos 8, 29, se eu achar. Deus do céu, Romanos 8, acho 8, 29. Porque os dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. É isso? Isso. Assim, Jesus, ele veio primogênito. Ele veio como diz, algumas pessoas falam que Jesus é o nosso irmão, não é isso? Primogênito do Pai. Ele é o primeiro também a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. Sim. E o que é interessante é que Jesus, ele veio, ele morre, ele não tem pecado nenhum, mas ele morre por nós. Por isso que foi bom você ter mostrado essa figura de Davi, porque Davi faz um tipo aí, nessa parte que ele fala, conversa com Saul, ele faz um bom tipo de Jesus, porque ele ali literalmente era o pastor das ovelhas do pai dele. Sim. E ele arriscava a sua própria vida, né, para tomar as ovelhas da boca de um leão, da boca de um urso. São animais extremamente selvagens, perigosíssimos, né? Que tinha que ter muita coragem para fazer isso. E Jesus também prova, né, irmão Manelés? Sim. O bom pastor que não só ele veio pregar a verdade, como falamos da verdade que liberta na lição passada, sim, mas também ele provou até a cruz. Ele provou que ele daria a vida por nós, e ele realmente provou, dando a sua vida. Ele falou: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Isso, porque, novamente eu falo, sou pastor, né, pastor, hoje em dia. Porque às vezes, nós temos um pastor bom aí também, né? Por exemplo, quando houve a época da pandemia, né, eu já falei um pouco sobre isso, né? Muitas pessoas ficaram, como eu vou dizer, irmão Jair, assim, desassistido, né, pelo pastor. E aquela doença, ela atacava justamente a parte emocional da pessoa. Então a pessoa estava emocionalmente carente. Então às vezes dava o dia da ceia, né? Eu entendo que o pastor também
ele não é um pastor terrestre, ele não é onipresente como um pastor que é Cristo, né? Ele não é onisciente. Mas nós temos que saber, irmão Jé, que Jesus ele veio como homem, não é isso? E aqui no mundo ele não usou, nós já falamos sobre isso nas nossas lições, ele não usou seus atributos de onipresença. Não é isso? Ele estava preso no corpo. E ele, como tal, ele fazia a obra do Pai. E, irmãos, às vezes fala assim, Malé, mas o pastor é só um, ele tem sua família. Sim, irmão. Mas aí entra o corpo de obreiro da igreja. Irmãos, o pastor não tem como atender todas as ovelhas. Tem, irmão, Jé, um pastor assim, terreno aqui? Não tem. Mas para que tem o diácono? Para que tem o presbítero? Para que tem o obreiro? Para que tem a obreira? Para que tem os diaconato? O diaconato é para isso, não é não? Parece que em Atos fala assim, olha, eles falam, porque não podemos deixar de servir continuar na oração. Na oração e na palavra para servir, né? As mesas. Então, eles instituíram aí os diáconos, os servidores, para quê? Para ouvir o que essa ovelha está precisando. Porque muitas vezes, irmão, já a ovelha está doente. Muitas vezes a ovelha está com grande problema em casa. Muitas vezes a ovelha está machucada, não é isso? Não dá tempo de falar, gente, tudo que o pastor faz. Mas uma das coisas que o pastor tem, que o pastor antigo, né? Não estou falando da forma antiga, carrega, é uma capa, né, irmão Jé? E nessa capa tem ali remédios. E essa capa, ela tem que aguentar. Ali muitas vezes o pastor tem que socorrer aquela ovelha. E às vezes a ovelha está muito ferida. E o pastor tem que parar. Ele tem que ter remédios para curar a ferida da ovelha, né? Para que a ovelha possa continuar. Porque muitas vezes o pastor está dizendo que a ovelha, muitas vezes o pastor fala que a ovelha é rebelde, que a ovelha está em falha, mas o que nós temos que entender, por isso Deus deu a nós essa ovelha, porque a ovelha, ela também pode ser desenvolvida, mas a ovelha é um animal dócil, e ela depende do pastor, né? Ela depende ela depende da orientação do seu pastor. Ela é muito frágil. Então, Jesus aqui, irmão, ele dá, porque a Bíblia diz que ele não eu posso ler o texto aqui? Sim, amém. Fala, João capítulo 10, verso 17 e 18, fala: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Isso. É o que ele tem poder para fazer isso. Ele amém. Fez por amor a nós. Irmão Jé? O mercenário com você. Eu também. Segundo os autores, assim, o mercenário. O versículo 12 representa a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor. O bom pastor se sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando, roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão, simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte em vez de construir. Ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas e a sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram consistentemente semear divisões entre o povo de Deus. Irmão, você já viu alguma pessoa assim? Nesses anos que você está ali na casa do Pai? A igreja tem muitos ex, né? Ex-aqui, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-homossexual. Mas, e ali também, a chamada ministerial é o Senhor que dá, né? A Bíblia fala, não é nós que escolhemos, é o Senhor que chama, né? Uns ele deu para apóstolos, outros ele deu para pastores, outros deu para profetas, mestres, doutores. Então, é o Senhor que deu os dons ministeriais para a igreja. Agora, é claro que existe aqueles, o bom pastor, que ela falou na última etapa, agora nós falamos sobre o mercenário. O mercenário, ele está preocupado apenas em se alimentar, né? E ficar bem com a questão financeira. Ele não tem sentimento. Enquanto o bom pastor, ele promove a vida, o mercenário está com o que é a morte, né? Ele veio para matar, roubar e destruir.
tem alguns teólogos de plantão aí que eles não preocupam com esse texto, falam assim, ensina errado, porque fala que o diabo que veio para matar, roubar e destruir. E não é o diabo, Jesus está falando aí sobre o mercenário. Jesus não está falando do diabo, está falando do mercenário, né, que veio para matar e roubar e destruir. Mas presta atenção, se esse mercenário que está matando e roubando e destruindo, ele está fazendo a função de quem? De Satanás. Então quem é o inspirador dele? Quem é que direciona ele a tomar o rebanho do Senhor e fazer o que ele faz? É o diabo. Por isso que, de uma forma, uma certa inferência, realmente é o diabo que está usando o mercenário. Então não está errado falar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, olha só, o mercenário traz consigo a morte. Então, ele, em vez de construir, ele destrói. Ele não está preocupado em fazer em crescimento de rebanho. Ele está preocupado em usufruir. Ezequiel capítulo 34 fala assim, a palavra do Senhor diz assim, ai dos pastores, verso 2, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentaram os pastores das ovelhas? Comeis gordura, vós vestida a lã, degolai o cevado, mas não apacentais a ovelha. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Aqui, esse texto de Ezequiel 34 resume o que é o mercenário. E muitas vezes, o mercenário não se surge mercenário. Muitas vezes ele começa crente, servo, fiel mesmo. Mas depois ele deixa se levar pelo orgulho, pela soberba. Agora ele está na posição de liderança, então agora ele quer só usufruir do que a ovelha pode oferecer por ele. Mas ele não faz, ele faz aquilo que a fraca ele não fortalece, a doente ele não cura, a que está quebrada ele não liga, quer dizer, não preocupa com a que quebrou a perna, a que está perdida ele não vai buscar como aquele, né, que a Bíblia fala, ele deixou os 99, foi buscar a que se perdeu. Não. Ele não está com essa preocupação, não. E o pior, ele além de ser ruim, ser mau, fraudulento, né, que isso aí simboliza os falsos líderes que existem hoje, fraudulento, sabe o que Paulo falou sobre essas pessoas? São inimigos da cruz de Cristo. E eu falo que são infiltrados de Satanás. Dentro das igrejas, tem muitos. Então, e outra coisa, irmão, nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque o bom pastor, irmãos, vou comparar ele mais ou menos com o pai. O bom pai, boa mãe, ela corrige o seu filho, corrige ou não corrige? Ela não concorda com tudo. Tem alguns pastores, irmão Gerry, que quando a ovelha tem bastante condição financeira, ele não corrige, ele vai deixando ela assim, fazer o que quer, assim, muito cuidado. Ou algumas ele faz o contrário, ele abandona, tá nem aí, ela começa a andar sozinha. E agora, irmão, nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque o bom pastor ele corrige. E tem uma coisa que acontece, irmão, quando a ovelha é rebelde, que ela começa assim, sair mudou, por isso começa a desobedecer. Não sabe o que o pastor faz? O pastor quebra a perna dela. Mas só que tem alguns pastores que quebram a perna da ovelha e deixam ela lá para morrer, à mercê do lobo. O bom pastor, ele corrige a ovelha, mas ele corrige, irmão Gerry, com amor. Isso. Ele corrige e ele fala com ela e ele fala assim, mas ele tem um jeito de corrigir e mostrar para ela que a correção dele é pelo bem dela e não para a sua destruição. Nem vou ler o terceiro capítulo, mas o tempo já venceu. Amém. Lobos vorazes versus o bom pastor. Como eu li aqui Ezequiel 34, eu já mostrei aqui mais ou menos como os lobos vorazes atacam o rebanho. Por que ele ataca o rebanho? Porque muitas vezes o mercenário não está atento à sua chegada. Porque o bom pastor, ele é aquele atalaia, né? Que também Ezequiel vai falar sobre o atalaia, parece no capítulo 33. O atalaia é aquele que fica em cima da muralha para ver de longe se os inimigos estão aproximando para atacar a cidade. Assim também é o pastor que ama as suas ovelhas. Ele fica de longe, ele fica sempre observando, está sempre preocupado. Por isso que ele dorme até na porta, para não deixar o seu rebanho ser atacado. Mas o mercenário não. Ele opta por fugir, por abdicar das suas possibilidades. Ele está nem aí. Porque ele é mercenário. Quando as ovelhas vêm, ele foge e logo o lobo vem, arrebata e dispersa. E Paulo falou sobre esses lobos vorazes também, né? Quando lá em Atos ele estava falando que estava perto da sua, ia chegar o tempo da sua ida,
mas quando ele fosse, né, que fosse partir uma hora, o Senhor ia levá-lo, ele sabia que os lobos vorazes iam entrar no meio do rebanho. Agora, para que um lobo voraz como esse entre no meio do rebanho, o pastor ou é mercenário ou está dormindo. Porque o pastor real, o verdadeiro, que realmente ama a sua ovelha, ele fica vigilante o tempo todo com os novos crentes que estão chegando, pessoas que estão se aproximando, né? Como é que está sendo? Ele está sempre preocupado. Porque eu sempre brinquei com um pastor meu que ele nos dava teologia, eu falava para ele, pastor, vaqueiro não tem cheiro de vaca? Ele ria. Eu assim, pois é, um bom pastor tem que ter cheiro de ovelha, pastor. Verdade. Ele tem que estar no meio das ovelhas, ele tem que conhecer cada ovelha que ele tem. Aí, quer dizer, mas não é uma verdade em si nas atualidades. Eu falei com ele falou, realmente, meu irmão, eu falei assim, realmente, ele não é uma verdade. A gente não está mais num tempo em que realmente os pastores, todos, né, todos estão comprometidos, como o Senhor fala. Já no verso, no mesmo capítulo de Ezequiel 34, fala assim, o Senhor já falando agora, eu apacentarei, verso 15, as minhas ovelhas, farei repousar no Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei, a enferma eu fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentarei com juízo. Enquanto vós, ovelhas minhas, se diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre o gado pequeno e gado, entre pequenos e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não basta passar o bom passo, senão que pisar o resto do vosso passo, do vosso pé. O que ele está dizendo aqui? É que parece estranho falar que vai pegar a gorda e a forte e destruir, porque na verdade, o que acontece? Essa gorda e a forte é aquela pessoa que come demais e não deixa todos comer. Deixa o exemplo o exemplo de Corinto, né? Quando celebrava a ceia, os crentes mais ricos levavam muita comida, comia, né, na festa da ceia, e deixavam os pobres, né, passar necessidade. Aí Paulo falou, vamos parar com esse negócio. Quem tiver fome, come em casa, né? Vamos respeitar a ceia do Senhor. Está bagunçado o negócio. E também não era diferente com as ovelhas. Então, o Senhor está falando assim, enquanto as pessoas, em vez de dividirem, né, socorrer as necessitadas, elas se engordavam e deixavam as outras passar fome. Então ele falou, olha, eu agora vou assumir. Os pastores fizeram tudo errado, eu vou apacentar, vou buscar a perdida, vou pegar a desgarrada, vou ligar a quebrada, vou fortalecer a enferma, eu vou fazer diferente. Então Deus tem promessa de que vai levantar pastores segundo o seu coração. E a nossa conclusão vai dizer, o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz, reconhece-a seguindo-a, João 10, 27. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do Senhor, do seu pastor, têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder o tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa jornada, caminhada da vida cristã. Querido, você quer conhecer a voz do seu pastor, do seu pastor? Alimente-se dessa palavra. Amém. Você quer conhecer a voz desse pastor maravilhoso que você tem, que adquiriu a sua alma, a salvação da sua vida lá no Gólgota? Ore, fale com ele todos os dias, busque a direção do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Não deixe nada, né, impedir a ligação que você... Paulo falou que nada pode nos separar do amor de Cristo, então nada. Não deixe que a doença te separe, não deixe que a enfermidade, que o desemprego, que as confusões dentro do lar, que situações difíceis na sua vida, impeça de você adorar o Senhor. Busque Ele, e Ele quer realmente estar sempre ao seu lado em qualquer circunstância. Irmã Leia, com a sua conclusão. Meu Deus. Eu quero deixar a última característica das ovelhas também, é que é fácil conhecer, né? As ovelhas elas estão sempre juntinhas. E se a gente pegar o bode, colocar um pequenininho pro filhotinho para comer segundo para comer junto dos outros grandes, ele pode até mesmo morrer, porque um vai bater no outro. Mas as ovelhas, quando você coloca um filhote juntinho das grandes, é interessante. Elas vão fazendo carinho na outra para que aquela ovelha fique com o cheiro da uma da outra. E elas, pelo cheiro, por isso que elas conhecem, cada um conhece o rebanho, como o pastor já falou aí, porque elas conhecem pelo cheiro. Então, é fácil, né, saber ali aonde está, o pastor saber onde está o rebanho, né?
porque o rebanho ele se torna unido, não é isso? E é necessário aprender com as ovelhas, irmão. A união tá difícil, que é muita briga. O Salmo 133, muitas ao com bom e com suave eco, os irmãos que ganham. E eu gostaria de agradecer e mandar um abraço para... Posso? Um abraço para o pessoal de Mato Grosso do Sul. Gostaria de mandar um abraço para minha tia Maria, tia Tereza, para todas as minhas primas. Eu gostaria de dizer que estou muito feliz que vocês tenham acompanhado aí, né, as nossas lições. Eu gostaria de dizer que o Senhor, Ele está voltando. E se há algum aí que ainda não aceitou o Senhor Jesus, né, sei que a minha tia Maria é serva, minha tia Tereza também, e eu gostaria de pedir, de dizer para vocês que Jesus ele está voltando, né? O bom pastor, ele vai buscar, ele nos buscar, tem pouco tempo faltando para ele nos buscar, o seu aprisco, né, celeste. Amém. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.